Desde os tempos antigos, a Bíblia tem sido uma fonte inesgotável de mistério e sabedoria. Entre suas páginas, as profecias sobre o fim dos tempos continuam a nos intrigar, questionando o que está por vir e como essas palavras antigas se aplicam ao nosso mundo moderno. No vídeo de hoje, vamos explorar algumas das mais impactantes profecias bíblicas, analisando o que dizem os textos e como eles se conectam com os eventos históricos e com a realidade que vivemos hoje. A Bíblia foi escrita entre aproximadamente 1500 ou 1400 a.C. e 100 d.C. Isso significa que o primeiro livro da Bíblia foi escrito há quase 3.500 anos, e o último livro há quase 2.000 anos. Isso representa um espaço de tempo de cerca de 1.500 anos entre o primeiro e o último livro a ser escrito. Em Mateus 24, Jesus descreve sinais claros de sua segunda vinda e do fim dos tempos. Ele fala sobre guerras, fome, terremotos, perseguições e a vinda de falsos profetas. Vamos ler um trecho dessa passagem. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não fiquem alarmados. É necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Mateus 24, verso 6. Eu gostaria de chamar sua atenção para a última frase dita por Jesus no monte. Ele disse que tudo isso que ele enumerou deve acontecer, no entanto, ainda não é o fim. O que ele quis dizer com isso? Ora, ele quis dizer que estes sinais pronunciariam o início das dores, e não necessariamente sinais que indicam o fim propriamente dito, mas sim o início do fim, o começo dos finais dos dias, o começo do fim dos tempos. O fim propriamente dito só virá quando o evangelho do reino for pregado em todo o mundo, para toda nação, tribo, língua e povo. Vocês podem conferir isso em Mateus 24. E hoje, já podemos ver estas profecias se cumprirem, principalmente com relação à pregação do evangelho do reino, que hoje já tem alcançado muitas almas e muitas pessoas ao redor do mundo, salvo regiões que ainda proíbem sua entrada, como Coreia do Norte, Afeganistão, Somália e muitas outras nações, totalizando 22 nações ao todo. Mas é importante notar que o evangelho hoje é transmitido através de rádios, internet, plataformas de streaming, televisão e outros meios. O que parece ser uma previsão distante pode ser uma reflexão sobre os ciclos de sofrimento e caos da humanidade. De forma semelhante ao que aconteceu durante as duas guerras mundiais ou até mesmo no colapso de grandes impérios, as palavras de Jesus falam sobre tempos difíceis que se repetem ao longo da história. Agora, vamos voltar a um dos livros mais enigmáticos da Bíblia, o livro de Daniel. Daniel recebeu visões que revelam os impérios que dominariam o mundo até o fim dos tempos. Em Daniel 2, vemos a famosa estátua do rei Nabucodonosor, que representa vários impérios sucessivos. Em Daniel 2, versos 31 a 32, ele revela o sonho do rei Nabucodonosor, dizendo: Rei, você viu uma estátua muito grande, de impressionante esplendor, que estava em pé diante de você e cuja aparência era terrível. A cabeça da estátua era de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e as coxas eram de bronze, as pernas de ferro e os pés, em parte de ferro e em parte de barro. A cabeça de ouro representa o Império Babilônico, que foi seguido pelos Medo-Persas, peito e braços de prata, depois pelos gregos, ventre e coxas de bronze e, por fim, pelo Império Romano, simbolizado pelas pernas de ferro. A parte final da estátua, com os pés de ferro misturados com barro, simboliza a divisão do Império Romano, dando lugar aos reinos que surgiriam após sua queda. Quando as 10 tribos bárbaras invadiram Roma e dividiram seu território, dando origem à Europa que conhecemos hoje e também dando início à Idade Média. Uma divisão que ainda vemos refletida em nossos dias. Esses impérios já passaram, mas o que a profecia de Daniel revela sobre o futuro? A profecia sugere uma continuidade, um ciclo que se repete, mas também aponta para algo novo. A estátua, que começa com grande poder, termina com uma fragilidade, os pés de barro e ferro. Poderia essa fragilidade representar os desafios de um sistema global unificado? Ou até o colapso de potências atuais? A profecia de Daniel nos convida a refletir sobre a história e o futuro. Mas a profecia ou visão também menciona uma rocha que foi atirada nos pés da estátua, destruindo todos os impérios anteriores e se tornando o império dominante. Esta rocha se tornaria uma grande montanha, e Daniel nos revela que a rocha simboliza o reino de Deus, que viria em dias de fragilidade, em tempos em que nações estariam divididas, separadas como vemos hoje. Esta divisão pode ser por vários fatores: religião, preconceito, filosofias ou até mesmo política. O que podemos entender é que ele fala que o reino de Deus viria em tempos em que as pessoas estariam divididas.
Basta observar o rumo que o mundo tem tomado nos últimos anos. Embora hoje se fale muito em união, amor, respeito e paz, qualquer pessoa, por mais leiga que seja, notará que ainda estamos divididos, muito mais em nossos dias, de maneira superficial. Mas é importante focar que a profecia fala explicitamente sobre a divisão do Império Romano que se cumpriu em 476 d.C. O que mais nos é dito em Daniel em relação aos últimos dias da história humana? Em Daniel 12, verso 4, é dito para que o profeta cele o livro, até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra no mundo, e a ciência se multiplicaria. Aqui, o anjo Gabriel fala de um tempo em que as pessoas estariam buscando seus próprios interesses pessoais. Ele fala de tempos corriqueiros, onde as pessoas viveriam de forma acelerada. Gabriel também diz que nesses dias a ciência se multiplicaria. Significa dizer que o conhecimento humano avançaria muito. Antes do século XIX, o modo mais rápido de viajar era cavalo. Hoje temos automóveis, navios e aviões. Antes as pessoas se comunicavam por envio de cartas. Hoje temos os celulares, computadores, e-mails e etc. Tudo está evoluindo como o anjo Gabriel havia revelado ao profeta Daniel. Por que a Idade Média foi chamada por alguns de Idade das Trevas? A dominação religiosa teria impedido o desenvolvimento da razão, criando uma era de atraso e primitivismo. Para os iluminados do Renascimento, a Idade Média era o tempo da escuridão, das sombras, era a Idade das Trevas. Qualquer pessoa que fosse pega estudando ciência era considerada bruxa ou bruxo pela Igreja. Durante este período, desde o século XIV até o século XVIII, o homem não conseguiu criar nada de novo. Para ser mais claro, o desenvolvimento do homem foi mais lento, mas, com a chegada do século XIX, houve uma explosão no conhecimento e desenvolvimento da ciência humana. E vou apresentar aqui para vocês as grandes descobertas feitas e o desenvolvimento desenfreado que se iniciou no século XIX e que continua crescendo até os dias de hoje. Aqui estão algumas das grandes invenções que se teve no início do século XIX. Como vocês podem ver, houve uma explosão no conhecimento e desenvolvimento humano neste período, e ainda continua crescendo. Já estamos entrando na era da inteligência artificial. Carros guiados por IAs e até veículos voadores já estão sendo planejados. Uma curiosidade é o livro de Naum. Não é um profeta muito conhecido, mas existe em suas profecias a descrição de veículos que se assemelham muito aos automóveis que usamos hoje. Qual tipo de tecnologia o profeta não descreveu em seu livro? Em Naum 2, verso 4, nos é dito o seguinte: os carros correrão furiosamente nas ruas, colidirão um contra o outro nos largos caminhos. O seu aspecto será como de tochas, correrão como relâmpagos. Isso te soa familiar? Com uma descrição dessas, podemos concluir que o profeta estava se referindo a uma tecnologia que em seus dias ainda não existia. Ele descreveu carros que se assemelhavam a tochas, corriam como relâmpagos. Isso nos permite concluir que ele descreveu um automóvel? Outros sinais proféticos que anunciam o fim dos tempos. Em Apocalipse 11, verso 18, é dito o seguinte: as nações revoltavam-se contra ti, mas veio agora o momento da tua cólera contra eles. Chegou o tempo de julgar os mortos e de recompensar os que têm trabalhado ao teu serviço. Recompensarás os teus profetas e o teu santo povo, todos os que temem o teu nome, desde o menor ao maior. E tu destruirás todos aqueles que têm causado destruição na terra. Em Apocalipse 11, verso 18, nos traz uma repreensão. Jesus virá fazer justiça nos tempos em que os homens estiverem destruindo a terra. Podemos ver isso claramente hoje. A emissão de gases poluentes no ar, lagos e rios poluídos, desmatamento de florestas para a construção de grandes indústrias e empresas e etc. Outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é para a questão das horas terrestres, que nosso planeta tem sofrido no passar dos anos. Em Mateus 24, verso 22, foi profetizado por Jesus que haveria um tempo em que as horas seriam abreviadas. O texto diz o seguinte: se aqueles dias não forem encurtados, toda a humanidade se perderá, mas serão encurtados por causa do povo escolhido de Deus. Isso de fato tem se cumprido em nossos dias, e continua se cumprindo. A cada ano o tempo e as horas terrestres têm sofrido mudanças bruscas, os dias têm se tornado mais curtos. Veja esta matéria postada pelo site Terra. A Terra bateu o recorde de dia mais curto, 1,59 milissegundo a menos que as 24 horas tradicionais. Antes, o recorde de rotação da Terra era de 1,46 milissegundo a menos que as 24 horas tradicionais. Esse dado foi registrado em 19 de julho de 2020. Desde que cientistas começaram a cronometrar os giros terrestres, em 1960,
O planeta já superou a própria marca de dia mais curto 28 vezes. As altas temperaturas que o planeta tem sofrido com o passar dos anos também pode ser um indicativo que a profecia de Apocalipse sobre o Sol queimar a Terra e os homens também pode já estar se cumprindo. Recentemente foi dito que mesmo com o fenômeno Laninha, também não está sendo suficiente para resfriar o planeta. A profecia se encontra em Apocalipse 16 versos de 8 a 9, que diz assim: "E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Será este um sinal do começo do fim? Será este um sinal, um indicativo de que estamos próximos do fim determinado pelo Apocalipse?" Outra profecia que assustadoramente começou a se cumprir é a seca do rio Eufrates. Sim, isso mesmo. O rio Eufrates está secando, e o Apocalipse já havia previsto isso como um sinal de que estaríamos entrando na reta final da história humana. Uma das profecias mais intrigantes do Apocalipse está no capítulo 16, versículo 12. "Derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente." O que significa essa profecia? O Eufrates, um dos rios mais importantes da história, está secando rapidamente. Isso seria apenas uma coincidência ou um cumprimento profético? Esse rio tem um papel fundamental na civilização antiga, sendo a base de impérios como a Babilônia e o Império Persa. Agora, vemos o seu desaparecimento devido a mudanças climáticas e ações humanas. Existem diferentes interpretações sobre essa profecia. Alguns acreditam que a seca do Eufrates simboliza a queda de grandes nações e a transição para um novo período de domínio global. Outros teólogos afirmam que a profecia tem um significado literal, preparando o caminho para a batalha final mencionada no Apocalipse, Armagedon. Há também quem veja um paralelo entre a seca do Eufrates e a decadência do mundo como conhecemos, indicando que a civilização moderna está se aproximando de um grande colapso. O versículo menciona que o rio secaria para que os reis do Oriente possam marchar. Quem seriam esses reis? Muitos estudiosos acreditam que isso pode se referir a potências emergentes, como a China, a Rússia ou coalizões do Oriente Médio. Com as crescentes tensões globais e conflitos militares se intensificando, essa profecia pode estar mais próxima do que imaginamos. Nos últimos anos, a NASA e pesquisadores têm documentado a drástica redução do Eufrates. Além disso, conflitos geopolíticos envolvendo a região só aumentam. Se juntarmos essa profecia com outros sinais mencionados em Mateus 24, guerras, fome, terremotos, parece que tudo está se conectando. O desaparecimento do Eufrates não é apenas um fenômeno natural. Ele pode ser um aviso claro de que algo maior está por vir. Diante dessas evidências, será que estamos realmente nos aproximando do fim dos tempos? O que a profecia do Eufrates significa para nós hoje? Devemos ignorá-la ou nos preparar para o que está por vir? Deixe seu comentário sobre o que você acha dessa profecia e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam refletir sobre esse tema tão importante. Deixo meus agradecimentos. Já se inscreveu? Então se inscreva e senta o dedo no like. Até mais!